Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E nessa sexta-feira a gente já quer começar o episódio desejando uma boa prova para quem vai fazer a primeira fase da OAB nesse domingo. E hoje, no direito penal, a Justiça do Rio Grande do Sul concede progressão para o regime aberto a ex-sócio da Boate Kiss. E no Constitucional, um júri em Cuiabá termina em conflito entre juíza e advogados com reação da OAB Mato Grosso. No civil, a Globo é condenada a indenizar um produtor rural por piadas reiteradas em programa de TV. E no consumidor, a Caixa é responsabilizada por golpe do falso funcionário aplicado contra a correntista. E no administrativo, Lula descarta a privatização dos Correios e fala em reestruturação da estatal dentro dos limites constitucionais do serviço postal. E antes de passar para o episódio, a gente queria deixar um agradecimento aqui pelos comentários do Matheus e da Catherine. O Matheus falou assim: obrigado por alegrar meus dias todos os dias, vocês são incríveis. E a Catherine falou: sem dúvidas, esse é o melhor podcast de atualizações jurídicas, sou fã. Às vezes esqueço de comentar, mas estou sempre por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. E lembra de deixar o comentário, a gente sempre fica muito feliz vendo o feedback de vocês. Então, bora pro episódio de hoje. Pegue um café, coloque um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E começando com o direito penal, a Justiça do Rio Grande do Sul autorizou a progressão para o regime aberto do ex-sócio da Boate Kiss, o Elisandro Calegaro Spor, condenado pelo incêndio de 2013 em Santa Maria, que deixou 242 mortos. Ele passa a cumprir o restante da pena em liberdade, com tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno. Elisandro foi condenado a 12 anos de reclusão após revisão das penas pelo Tribunal de Justiça, que reduziu a condenação inicial, mas manteve o reconhecimento da responsabilidade penal. A progressão decorre da Lei de Execução Penal, que prevê passagem gradual para regimes menos rigorosos quando preenchidos os requisitos legais. Na execução, o juízo considerou o tempo de pena já cumprido, a conduta carcerária tida como satisfatória e laudo social e psicológico favoráveis, apontando aptidão para o regime aberto. Antes disso, ele já havia sido autorizado a trabalhar externamente e a usufruir saídas temporárias com monitoramento eletrônico. O caso Boate Kiss continua sendo uma das maiores tragédias do país e a decisão gera forte repercussão entre familiares das vítimas, mas segue os parâmetros objetivos da execução penal. O benefício permanece condicionado ao cumprimento das regras impostas, podendo ser revogado em caso de descumprimento. Agora eu quero saber de você aí, advogado. Você ainda está preso a um software que não entrega o que realmente precisa no dia a dia do escritório? O Juridic é uma plataforma completa de gestão jurídica feita para organizar sua rotina e centralizar tudo em um só lugar. Você conta com assinatura digital com validade jurídica, gestão de prazos, tarefas e processos, além de integração com o WhatsApp para facilitar o contato com os clientes. E tem mais, viu? A migração dos dados do seu software antigo para o Juridic é feita por eles, sem trabalho extra para você. É segurança, praticidade e suporte do jeito que o seu escritório merece. Quer simplificar sua rotina com um software que realmente impulsiona a advocacia? Clique no link da descrição e conheça o Juridic. E no direito constitucional, durante sessão do Tribunal do Júri na primeira vara criminal de Cuiabá, no julgamento de um policial civil acusado de homicídio de um policial militar, a defesa relatou ter sido impedida de concluir a sustentação oral, o que levou a um embate com a juíza e a retirada de advogados do plenário com suspensão do júri. Na retomada, integrantes da OAB Mato Grosso, incluindo a presidente, foram ao fórum para acompanhar o caso e afirmam que o acesso de advogados ao prédio chegou a ser barrado por ordem da magistrada, situação revertida após contato com a presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A seccional comunicou o episódio à OAB Nacional e estuda medidas administrativas, inclusive perante o CNJ, enquanto o TJMT, em nota, classificou o ocorrido como desentendimento entre acusação e defesa e disse que a juíza atuou para manter a ordem, exigiu urbanidade e interromper gravações consideradas inadequadas, sobretudo em relação aos jurados. O caso reacende o debate sobre a proteção às prerrogativas da advocacia, como livre exercício e acesso aos espaços da justiça,
previstos no Estatuto da Advocacia, e sobre os limites da atuação judicial, tema que ainda depende da apuração formal pelos órgãos competentes. E no direito civil, a Justiça de São Paulo condenou a Rede Globo a pagar R$220 mil de indenização por danos morais a um produtor rural que foi alvo de piadas reiteradas em um programa de entretenimento exibido em rede nacional, entendendo que o conteúdo ultrapassou os limites da liberdade de expressão e atingiu sua honra e imagem. Segundo o processo, quadros humorísticos do programa apresentado por Fausto Silva passaram a citar o produtor de forma recorrente, com referências ofensivas e depreciativas, gerando grande exposição pública e repercussão negativa em sua vida pessoal e profissional, sem que ele tivesse autorizado o uso do próprio nome. Na sentença, o juízo reconheceu que o humor e crítica têm espaço, mas devem respeitar os direitos da personalidade, especialmente quando envolvem pessoa identificável e sem vínculo com o interesse público, destacando que a repetição das piadas contribuiu para construir uma imagem vexatória e causar abalo moral. O valor da indenização considerou a gravidade da ofensa, a repercussão nacional do programa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. A emissora ainda pode recorrer, e o caso reforça que o exercício da liberdade de imprensa e de criação artística não afasta a responsabilidade civil em situações de excesso. O TRF1 condenou a Caixa Econômica Federal a indenizar um cliente vítima do golpe do falso funcionário, reconhecendo falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos sofridos. No caso, o correntista recebeu ligação de alguém que se passou por funcionário da Caixa, falou de supostas irregularidades na conta e, com isso, o induziu a fornecer dados pessoais e bancários, permitindo transações indevidas e a retirada de valores. O tribunal entendeu que a Caixa não comprovou ter adotado mecanismos de segurança eficazes para evitar a fraude. Lembrando que, pelo Código de Defesa do Consumidor, o banco responde objetivamente. Basta demonstrar o dano e o nexo com falha do serviço, mesmo havendo atuação de terceiros. A tese de culpa exclusiva da vítima foi afastada por falta de prova de conduta capaz de romper o nexo causal. Além de devolver os valores subtraídos, a Caixa foi condenada a pagar danos morais diante da angústia e insegurança geradas, reforçando a linha de que instituições financeiras devem responder por fraudes ligadas à fragilidade de seus sistemas. Mas e aí, eu quero saber a sua opinião. Em casos de golpe do falso funcionário, quando o cliente passa dados acreditando falar com o banco, a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E no direito administrativo, o presidente Lula afirmou que não pretende privatizar os Correios e que a meta do governo é entregar uma empresa pública sarada com equilíbrio financeiro e capacidade operacional, em vez de vender a estatal. Ele reforçou a mudança de direção em relação ao governo anterior, quando os Correios chegaram a entrar no Programa Nacional de Desestatização, e agora fala em reestruturação, modernização e recuperação das contas, sem perda do controle estatal. Do ponto de vista jurídico, qualquer privatização dos Correios exigiria lei específica, porque a Constituição atribui à União a manutenção do serviço postal e do Correio Aéreo Nacional, o que impõe limites legais à desestatização total da empresa. Nesse cenário, a discussão tende a migrar da ideia de venda da estatal para debates sobre governança, eficiência e função social. Como equilibrar o papel estratégico dos Correios na integração do país com a necessidade de sustentabilidade econômica da empresa pública. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição nessa sexta-feira. E mais uma vez, para quem for fazer a primeira fase da OAB nesse fim de semana, eu quero desejar uma boa sorte a todos. Inclusive, meu irmão tá fazendo a primeira fase da OAB também, Sibeli, nesse domingo. Que bacana, Vitor. Desejo para ele uma boa sorte para vocês, pessoal. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. O Luiz Carlos, Kel Pimentel, que inclusive perguntou se a gente vai ter edição dia 30 e dia 1º. Olha, Kel, por enquanto eu não tenho essa informação, mas muito provavelmente a gente vai ter sim episódios nesses dias, então fiquem ligados. O Guilherme, a Maria Eduarda, o Matheus, a Catherine, Bela, o Pickles, Gabriel Dias, Lilian, Shirley Gomes, Diogo, Karina, Rafaela e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelinhas, porque isso ajuda pra caramba. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery, que estamos sempre repostando por lá. Então é isso. Boa prova e bom descanso pra vocês.